Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos e a todas. Dando continuidade aí nas sequências de live, né, dessa semana em comemoração ao nosso dia, a Semana, né, da Mulher. Primeiramente, gostaria de parabenizar todas, né, pelo nosso dia. Vamos chamar aí a nossa convidada da noite para brilhantar, doutora Joelle Lerípio, que vai falar um pouquinho sobre como se preparar para as mulheres, um presente aí para vocês hoje à noite, como se preparar aí para uma longevidade saudável. Boa noite, doutora, parabéns pelo nosso dia. Boa noite, Isabelle. Parabéns para todas nós. E eu sempre gosto de lembrar das mulheres que fizeram essa data, né? Inspiraram, que foram mulheres que, infelizmente, foram queimadas, né? É verdade. Batalhando, foram queimadas vivas, pedindo direitos iguais. E a partir disso é que esse 8 de março virou o que é. É É triste verdade. começar a live falando isso, mas seria injusto com elas a gente não lembrar, né, desse marco que a partir daí se escolheu esse dia. Precisamos honrar os nossos antepassados, né? Que guerrearam Exatamente. pela gente, né, doutora? Bom, gostaria, em primeira mão, lhe apresentar, né, a doutora, para quem não lhe conhece, a doutora é ginecologista, trabalha com longevidade e saúde feminina desde 1998, né, doutora? Ajudando Sim, as mulheres aí a chegar, a passar por tudo isso, pela longevidade, pela menopausa, a chegar na melhor idade da melhor forma possível. Então, hoje é um presente a senhora estar aqui com a gente, né? Abrilhantando muito a nossa obrigada. noite e trazendo aí toda a sua bagagem de conhecimento para ajudar nós mulheres a cada vez mais sermos mais assertivas, mais guerreiras, longívas, né? Temos nossa longevidade, que é o nosso assunto dessa noite, né, doutora? Sim, o foco realmente é entender por que existe esse trabalho de longevidade, por que eu estou aqui falando com uma farmácia de manipulação, né, uma magistral que chama também, que, em função do quanto a gente utiliza da coisa personalizada, dos fitoativos, de tudo, como é importante essa equipe multidisciplinar, né, ter uma farmácia de confiança, ter uma nutricionista de confiança, ter um educador físico, para poder trabalhar com longevidade. Não tem outra forma. Não tem outro caminho, né, doutora? É personalizando, cada indivíduo é único, cada mulher é única e necessita, né, de substâncias, enfim, de uma suplementação totalmente diferenciada. Bom, doutora, iniciando o nosso assunto, né? Segundo o IBGE, as mulheres têm uma longevidade aí, chega uma expectativa de vida de 80 anos, e os homens de 73. O que a senhora acha sobre esse assunto, né? Sobre esse dado? Bom, que é certo que as mulheres vivem mais que os homens, isso já não precisa o IBGE nos dizer, a gente vê. Sim. Mas, infelizmente, essa diferença está diminuindo, Isabelle. Já foi maior a diferença entre homens, não porque os homens morriam mais, e sim porque nós morríamos menos. Né? Menos, Então, né? exatamente, a expectativa de vida está um pouco se igualando em função dessa direitos iguais, estresse iguais. E traz Né? igual, né, Então, doutora? e às Tem que se vezes cuidar igual até também, né? é. Hoje, a expectativa de vida, eu anotei até alguns dados, porque é bem interessante saber. A expectativa de vida média lá na Roma Antiga era 25 anos. Na Idade Média, 35 anos. Olha. No início do século passado, no começo do século passado, em torno de 50 a 55 anos. Então, esse nosso envelhecer, essa visão da mulher velha, entre aspas, da mulher na pós-menopausa, foi uma visão do meio do século passado para cá. Então, assim, por isso que tudo é muito novo. E entrava com toda aquela a parte cultural, porque esse envelhecimento ele não é só físico, ele é social
também. Ele A é gente social, fica exato. desinserida numa sociedade, vinha de uma cultura da mulher ser dona de casa para É. ter filhos. Quando vinha a menopausa, ela não tinha mais função. Quando se viu casamentos que o marido não ficava mais casada, casava com uma nova e tinha outra leva de filhos. Me lembro da avó dizer que tinha irmãos por parte de pai que não tinha Sim, por é parte verdade. de mãe, por causa dessa mudança que tinha, né, na parte social. Então, a expectativa de vida ela vem aumentando, isso tá certo. Eu até postei antes de começar a live, nessas minhas que eu estava pegando os dados aqui para ti, um texto que fala se aumentou do ano 2000 até 2019, 6 anos de expectativa de vida. Só que desses Bastante. 6 anos, muito, só que olha o dado a seguir, tá no texto, eu publiquei no Story. Desses 6 anos que aumentaram, 5 foram sem qualidade de vida. Ou seja, está se vivendo mais, mas com pior qualidade de vida. Então, qual é o trabalho da longevidade? Qual é esse trabalho que hoje cada vez mais tem a medicina do envelhecimento? Porque a gente está vivendo mais, mas a qualidade, a nossa capacidade de aproveitar esses anos tem que ser de acordo com esse aumento da expectativa. E tem o outro lado também, Isabela, nesse aumento de expectativa de vida. As pessoas estão tendo menos filhos. Antigamente, não vivia tanto. Não se vivia Não, minha mãe tanto. teve 5, eu tive um, né, doutora? Então já começa por aí. Exatamente. E aí, o dia que, digamos, tua mãe está lá, velhinha, ela tem 5 filhos para correr para ajudar. Tu vai ter um. Eu vejo isso que a minha mãe é filha única. Vai ter um. O que acontece? A gente tem que se manter mais saudável, porque não vai ter essa cultura do filho cuidar do pai e da mãe. Na Europa já não tem mais tanto, já existem lares, comunidades, né, que não é bem asilo, são comunidades de apartamentos e de coisa para as pessoas viverem, porque não tem filho que vem cuidar. Então, a gente tem que se preparar para uma velhice com autonomia, não com uma velhice com dependência. Esse é um trabalho. E outra coisa que está se mostrando, eu não sou nem um pouco reivindicando nada político, mas não tem como um país começar a aposentar com 50 anos e a gente viver, a minha avó tem 90 anos, e tu viver mais 40 anos sem produzir do ponto sem de produzir vista alguma coisa, sem deixar alguma coisa de coisa. legado, né? Não é só o legado. Não vai ter gente para sustentar todo mundo que está aposentado. Então, a gente vai ter que se preparar para trabalhar por mais tempo. Nós vamos ter mais saúde, mas nós vamos precisar dessa saúde também, porque não vai ter como. A população está envelhecendo, está se nascendo menos, está se envelhecendo mais, e é uma conta que não fecha. Então, não está fechando, a medicina do envelhecimento, ela está hoje aqui, não é única e exclusivamente para melhorar a qualidade de vida, mas sim também para lidar com uma situação real populacional a nível mundial. Se nasce menos, se envelhece mais, se envelhece mais, tem mais velho do que novo, quem é que vai cuidar dos velhos? Não fecha, então a gente vai ter que trabalhar por mais tempo, a gente vai ter que se cuidar sozinho por mais tempo. E eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando qual é o seu maior medo com o envelhecimento. Né? E sempre eu deixo bem claro, não me vem dizer que é ruga, porque isso não cabe no meu Instagram. Né? Eu quero saber medo real. Foi a perda de autonomia. O maior medo foi precisar ser cuidado por alguém. É verdade, estão colocando aqui até, doutora, que é o medo de ficar velha, né? Ser produtiva, não ter emprego também. Então, a gente lida com todas essas crises. Mas para te conseguir também um emprego, você tem que estar bem mentalmente, né? Energeticamente, para você trabalhar tão bem saúde, quanto claro, estar com saúde. Né? É. E, doutora, assim, e para a senhora, uma mulher com longevidade, se desse para dar um conceito, assim, em relação a uma mulher, o que é uma mulher com longevidade? E a genética, muita gente fala da questão de genética, minha mãe ficou até os 93, eu vou ficar também, minha avó. Então,
o que se relaciona em relação a isso? Ao hormônio, a estilo de vida, interfere, não interfere? Bom, Isabelle, longevidade significa viver mais, né? Não significa viver melhor, significa viver mais. A gente pode envelhecer. Assim, acho que me lembra a primeira aula do meu pós-graduação de envelhecimento. A diferença de senilidade e senescência, né? Tu podes envelhecer na senescência, que é o envelhecer fisiológico, em que as coisas vão ficando gastinhas, mas dentro de um processo considerado saudável. E na senilidade, que é porque a criatura ficou senil. Tu pode estar senil com 30 anos, começou a ficar demenciado. Então, a senilidade é tu estar mais gasto, mais doente do que tu deverias estar para aquela idade. Então, a gente tem que tentar trabalhar esse envelhecimento na senescência, nesse tipo de envelhecimento. Bom, quanto à genética, já caiu por terra que a genética, né, isso já está bem estabelecido. A gente tem na genética 25%, 30% do processo de envelhecimento. Tanto que vamos hoje tirar as bengalas, né, doutora? Vamos tirar as bengalas. Existe a epigenética, que não é o que aquela maluca lá falou da história que está rodando todo o Instagram aí. Pelo amor de Deus. Não vou nem falar, porque quando a gente fala mal de alguém no Instagram, que você falou besteira, acaba fazendo propaganda também. Mas foi tanta besteira que eu não vou nem falar A epigenética é uma capacidade de, com o comportamento, ativar ou inativar o funcionamento de um gene que tu trazes. Vou dar um exemplo. Para algumas pacientes, eu peço teste genético, não é necessário para todos. Eu fiz o meu de curiosa, porque eu queria... Faço tudo que me aparece. Aí eu fiz e vai dar nada aí, né? Testaram 12 genes do diabetes, eu tenho 8 genes em homozigose. Só que assim, eu venho de uma família que sempre foi magra, que sempre se mexeu muito e tal. Esse meu gene já veio um pouco, meu avô era diabético. A mãe agora, com 70, tá ficando, 70 e poucos, tá ficando um pouquinho. Já vem silenciado, muito provavelmente, por uma epigenética, que lá, os genes estão todos lá. Só eles não estão. Eu não estou diabética com 50 anos, porque eu venho de uma família que sempre comeu bem, que as pessoas são magras, que as pessoas se mexem, e eu continuo nisso, me alimentando bem, sendo magra, bebendo, não bebendo. Tem pessoas que o álcool é uma coisa que ativa muito genes. Então, a genética é 25%. A epigenética ainda consegue agir nessa genética, fazendo silenciar esses genes. E, ao mesmo tempo, o estilo de vida, que, pelo lado bom, tem o lado ruim. Tem muitas pessoas que hoje são diabéticas, que hoje estão hipertensas, que não tem genética para hipertensão e não tem genética nenhuma para o diabetes. Mas assim, elas se esforçaram tanto para ficar lá errado, não fazendo exercícios, ficando estressadas, dormindo mal, que o corpo não aguentou e desenvolveu essas doenças independente do fator genético. Por isso que assim, não é porque a minha avó tem 90 que eu vou chegar até os 90. Se eu tiver a alimentação com muito produto industrializado, com nível de açúcar, com muito álcool, com muito farináceo, cheio de agrotóxico, eu estou me intoxicando, eu estou fazendo muito mal. Por melhor que seja a minha genética, a coitada não consegue dar conta de todo o resto, não levanto para fazer um exercício. A inatividade é uma coisa que, quanto mais inativo tu fica, mais inativo o corpo quer ficar. Então, a gente tem que ter, primeiro, a consciência do processo do envelhecimento para entender o porquê que vale a pena, mesmo cansado, ir fazer exercício. Por que vale a pena, pelo menos de segunda a sexta, ter uma alimentação com feijão, arroz, franguinho, não precisa nem ser carne, carne tá cara, tudo bem, mas a galinha não é uma carne. Então, feijãozinho, arroz, franguinho e uma saladinha, né? Evitar refrigerante durante a semana, se não consegue ficar sem. Usa água.
Tem isso aqui, é uma coisa que eu amo, é kombucha. Né? Ah, kombucha é maravilhoso. Isso aqui é cor-de-rosa, não é de corante, porque isso aqui é de pitaia com... É de pitaia, pitaia, né? É gostoso. a fruta é cor-de-rosa. Então, existem bebidas que não têm açúcar. O açúcar é um grande problema na nossa alimentação, né? Porque o açúcar tem uma propriedade de estragar proteínas no corpo, tanto que pessoas que comem muito açúcar têm envelhecimento, envelhecem. Ficam flácidas, né? E até a questão, hoje em dia já se vê melasma devido à questão do açúcar, então tu vai para um norte aí que envolve toda a cascata, né, fisiológica aí. Exatamente. Exatamente. Doutora, assim, vamos lá, vamos pensar numa pessoa que está com 55 anos, fez todas essas besteiras aí, todas, comeu, não fez atividade física, tem como ela reverter? Tem uma idade para te poder reverter alguma coisa ou não tem como? Para o pessoal que está em casa se animar, né, doutora? Porque senão assim, a gente vai ficar meio desesperado. Não precisa ficar. Veio uma semana passada uma senhora com 79 anos. Olha que legal. E aí ela sentou e disse assim, será que tem alguma coisa para fazer por mim? Por mim. E eu disse, sempre tem, só não tem depois que a gente morre. Sim. Mas é lógico, eu gosto de fazer uma analogia a um carro, certo? Tá. Se eu pegar um carro com 20 mil quilômetros e começar a cuidar dele, não foi cuidado até os 20 mil, fez tudo que podia fazer errado até os 20 mil quilômetros, mas peguei ele com 20 mil quilômetros. Vai ser muito mais fácil eu fazer a manutenção dele e fazer ele durar mais do que esse mesmo carro que foi de táxi, depois foi ser Uber, depois foi não sei o quê, e eu pego ele com 55 mil quilômetros. Eu vou ter mais tempo e um investimento um pouco maior, não só financeiro, mas um investimento de consciência do dono desse carro, que é o nosso corpo, da necessidade de ele aderir às mudanças necessárias para a longo prazo. Porque se tem jeito de tratar um câncer, como que não vai ter jeito de reverter coisas que na grande maioria das vezes, Isabela é minha sobrinha, grande maioria das vezes estão relacionadas ao nosso estilo de vida. Eu peguei o dado de mortalidade, peguei 2017, porque aí não tinha nada de Covid, tá? Sim. Em 2017, a gente teve, no Brasil, 388.268 casos de morte cardiovascular. E câncer foi o segundo lugar, com 244 mil. Ou seja, cardiovascular, a maior parte das mortes de cardiovascular são preveníveis, ou pelo menos vai lá, em vez de morrer com 60, se morre com 90. Em função, porque um dia a gente vai ter que morrer. Não tem jeito. Não, infelizmente não tem. Mas com estilo de vida, né? Se essa pessoa com 55 anos, não, agora eu vou realmente fazer o exercício como tem que ser feito e o que foi prescrito para mim, eu vou mudar meu estilo de alimentação. Não é nunca mais comer nada, não, mas é entender do processo de mudança da qualidade da alimentação que ele está comendo. As minhas pacientes sabem que eu não digo assim, olha, eu não vou focar na balança, eu não trabalho com emagrecimento, eu vou focar nas mudanças que tu vais fazer no teu estilo de vida, que daqui a um ano tu vai subir na balança e tu vai estar com menos peso. Mas não é o meu objetivo. O meu objetivo é clínico laboratorial. Tu me chegares na próxima, olha, com o que a gente está fazendo, eu estou mais disposta, eu estou dormindo melhor, eu estou com mais libido, a qualidade da minha relação melhorou, a minha memória está diferente, eu não estou mais tão irritada, eu não estou mais... com a minha pele está mais com um viço melhor, meu cabelo está mais brilhoso. Então, isso vai levando, com a mudança do que a gente vai fazendo com o processo de envelhecimento, a colher lá na frente uma diminuição no peso. Agora, se a gente continua só pensando em balança, continua a neurose de eu tenho que emagrecer, e aí aquelas dietas malucas, restritivas, sem nutrientes, ou jejuns. Eu não estou falando mal do jejum intermitente,
calculado para o nutricionista. Eu estou Sim. falando mal pelo jejum, que eu pego muito no consultório. Eu faço jejum, doutora. Ah, não Tá como. bom. Exatamente. O que Ah, que eu paciente comi sem comer. antes? Ah, não, é quando no fim de semana eu como muito, aí eu não como. É, Isso não é jejum não é intermitente. jejum. Jejum intermitente calcula os nutrientes, porque é uma restrição calórica com intervalo maior entre as refeições. Mas a quantidade de nutrientes, elas são equilibradas e os alimentos são equilibrados. Eu estou com um dos meus cachorros aqui do lado. Se empolgou comigo falando. Ó, querido. Então, assim, esse processo, essa pessoa de 55 anos, ela vai ter que entender para conseguir consertar o que não foi investido até ali. Então, quanto antes nós iniciarmos o tratamento, melhor. O tratamento hormonal, que eu trabalho com terapia de reposição. Repor é colocar o que não se tem mais, não é colocar a mais o que tu tinha antes. O tratamento de reposição hormonal, o ideal é começar quando está diminuindo o hormônio. Por isso que repõe o que vai faltando. Não quando acabou, né? Chegou não lá quando, desesperado sem nada. De preferência, não quando acabou. Vai baixando. Hoje mesmo eu comecei uma paciente que está com estradiol, tudo bem, mas a progesterona dela já estava lá embaixo. Aí já estava com ciclo irregular, sangrando mais esquecida, irritada. Então, falta de progesterona. Aí a gente vai colocar só a progesterona. 6 meses, no máximo, eu preciso ver essa pessoa de novo, porque o processo do climatério, ele é muito... Daqui a 6 meses, talvez já esteja Ciclos, faltando estradiol, talvez Exatamente. não esteja, tenha melhorado, ela fique mais um ano só nessa. Então, não tem muito como saber, porque realmente é muito individual. Então, esse processo é um processo que tem que ser levado o estilo de vida, a parte alimentar, né, no estilo de vida e alimentação, o sono, o controle do nível de estresse e a parte hormonal. Ótimo. Uma coisa que é muito importante, Isabelle, é lembrar o meio ambiente. Né? Ah, sim, com certeza. Porque assim, é diferente nós duas termos o mesmo. Tu também mora no interior. Mas, interior. Assim, se eu estivesse em São Paulo e eu aqui em Igrejinha, nós tendo a mesma quantidade de exercício, a mesma quantidade de alimentação, o meio ambiente é mais favorável para mim do que para ti. Porque para ir até o teu trabalho, tu pega muito mais poluição do que eu. E a poluição não é só de fumaça, é poluição sonora, que fica na volta. Então, o meio ambiente, ele está inserido de uma forma meio por fora do estilo de vida. Então, a gente tem que levar em conta, está inserido dos níveis de estresse, em alguma coisa como se fosse uma alimentação por causa dos metais pesados. Então, a gente tem que levar até em da conta... água, né, doutora? A gente tem que cuidar. Tem que levar em conta os metais pesados. Eu tenho pego muita paciente com metal pesado alto, né? Metal isso pesados ruins, né? O índice que até tem levado muito a Alzheimer, né? Enfim, aos problemas neurológicos. Isso a gente tem visto muito até no dia a dia da própria farmácia, né? Que aumentou até o uso desses medicamentos. A gente vê hoje, a gente brinca que antigamente, há uns 5 anos atrás, muita gente vai morrer de câncer. Hoje as pessoas não vão morrer mais de câncer. Vai ser de problemas neurológicos, justamente. Neurológicos e cardiovasculares, exatamente. E cardiovasculares. Só tem uma coisa, o câncer, muitos também aumentam em função da obesidade e da resistência à insulina, né? E do diabetes. As pessoas não acreditam que esse perfil inflamatório que o diabetes e a obesidade traz aumenta o risco de câncer, e aumenta bastante. Na mulher, então, o risco de câncer de mama é muito maior na mulher obesa. E, gente, quando eu falo em obesidade, é muito importante entender que é uma briga com a doença obesidade, não com a pessoa obesa. O obeso, quando escuta alguém falando mal da obesidade, toma para si, às vezes, como se fosse uma discriminação. Uma discriminação. A gente tem que diferenciar. Existe, sim, é fato, tem discriminação ao obeso, mas muitas vezes, quando a gente está falando da obesidade, é justamente para ajudar a pessoa que está sofrendo com essa doença. É como quando eu falo mal
da hipertensão. Eu não estou falando mal do hipertenso, coitado, que é o hipertenso, mas eu preciso brigar com a hipertensão para que essa pessoa que é hipertensa melhore. A mesma coisa, a obesidade é uma doença, não é uma variação da normalidade, como as pessoas querem trazer. A única coisa é que 60% da população está com sobrepeso ou é obeso. Então, tu olha para os lados, tem mais pessoas gordas do que magras. Com Mas certeza. isso não significa que não seja uma doença que está tomando conta da população. Que nem uma praga. Né? Que nem a pandemia, né, doutora? Que aumentou os níveis de obesidade, um absurdo, né? Sim, incrível, a gente está vivendo. Incrível. E então, respondendo para a Rosana, ela falou que tinha 56 anos. Olha, Rosana, tem solução, né, doutora? Nossa, depois vai consultar com a doutora, que tem todas as soluções possíveis. E se não pode consultar, segue o Instagram e tem muitas dicas legais. E eu estou montando um curso bem legal de envelhecimento, junto com a Patrícia, né? Com a Patrícia Parenza, porque a Patrícia vai fazer essa parte social, essa parte que a mulher tem que se ver. Isso eu falo bastante, mas vai fechar legal, que a gente não tem que começar a entender que a gente vai estar inserida nessa sociedade, mesmo com o envelhecimento, e que tem um lugar para nós, até porque a gente está virando maioria também, não é pouca mulher. Não é pouca mulher com mais de 40 anos, nem com mais de 50 anos. E a gente também tem que ter... Eu levanto muito a bandeira de eu tenho 50 e eu estou na menopausa, e isso não tem problema nenhum em dizer. E tá tudo bem, né, doutora? Tá tudo ruim em muitas coisas, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. No sentido de que eu não tenho como mudar isso. Eu tenho 50 anos e eu estou na menopausa, é fato. Agora, o que eu posso fazer de bem para mim e para a sociedade ainda com 50 anos? Muito! Então, parem de sofrer e querer voltar para os 30. Ninguém vai conseguir voltar para os 30, ninguém vai ter mais a pele dos 30, ninguém mais vai ter o cabelo dos 30. Mas a gente pode estar muito bem aos 50 e melhor ainda aos 60, se entender como a gente pode se cuidar e se empoderar. É uma palavra que eu acho assim, mas é verdade, pode ser empoderar da autoestima, dizer, poxa, estou bem, estou muito bem com 60. Olha quantas, não atrizes que é meio demais, digamos assim, mas mulheres que são bonitas, com seu cabelo plenas, né, doutora? Exatamente, que tem aquele... Porque a beleza, claro que a gente tem que estar bem cuidadinha, tudo, mas é o olho, sabe? Aquele olho que tu vê que a pessoa tem vivacidade, tem energia. Brilha, né, doutora? Exatamente. Tem mulheres de 70, eu atendo mulheres de 70, 80 anos, que tem uma vivacidade que chega a me dar inveja nos dias que eu tô cansada de trabalho. Sem mitocôndria. Lépticas e faceiras com um monte de planos para fazer. E é isso que a gente tem que ter para o envelhecimento. Essa vontade de continuar vivendo e aproveitando. E daqui a pouco não vai ter que ser bem mais trabalhado, porque a gente vai precisar trabalhar por mais tempo mesmo. Doutora, tem algum sinal, assim, que nós mulheres, né? Eu já tô com 40. Quais são os sinais, né? Olha aí, que a gente pode sentir ou se observar. E eu acho que o fato da mulher se sentir, se observar, ver os sinais e sintomas, né? Para chegar, opa, não consigo mais sozinha, né? Porque às vezes a gente acha que a gente é super poderosa. Se veste uma roupa de super poderosa e vai, e acha que tá arrasando, quando tu vê, tu tá caindo aos pedaços. Tá caindo aos pedaços, exatamente. Primeiro, isso foi bem importante que tu disse. Teu filho é pequeno ainda, né? A minha filha é pequena. Mas assim... Vai fazer 9. Então não é. Quando tu tiver com 50 anos, a meia idade, teu filho já vai estar com quase 20 anos. Sim. Então, a média das mulheres com 50 anos tem que começar a entender que quem está na volta dela não depende mais tanto dela assim. Então, comecem a usar esse tempo que com 30, 35, tu dedicava ao teu filho. Ai, tem que levar no colégio, tem que buscar no colégio, tem que dar banho, tem que escovar o dente, tem que... Né? Deus não precisa mais disso, eles nem querem mais a gente na volta deles. Tá? Começa a usar esse tempo para ti. Né? E outra, também começa a fazer eles ficarem mais independentezinhos também. Se eles saem para festa, voltam da festa a hora que querem, por que tu tem que estar com a
comidinha na hora que eles querem. Não dá, Comecem doutora. a levantar a bandeira do Deus chega, agora é a minha vez, vou me cuidar. Né? Isso é bem importante. O climatério pode começar, Isabelle, a partir dos 35 anos. Porque a menopausa é considerada normal dos 40 aos 55. Né? Seria o normal. Então, a partir dos 40 anos, já se pode ter a última menstruação. Como o climatério começa em torno de 5 anos antes da última menstruação, algumas mulheres já vão começar o climatério delas em torno dos 35 anos. Os primeiros sintomas do climatério se confundem com TPM, se confundem com cansaço, com estresse do dia a dia. Por que o sono não fica tão bem, a memória começa a falhar, aí tu não sabe se é porque não tá dormindo bem ou porque tu tá fazendo muita coisa, tá cansada, não direito e tá cansada. A libido dá uma caída, que também às vezes é porque a gente está muito cansada, o casamento já está há mais tempo, então a libido dá uma caída, só que se não tivesse casamento de muito tempo e não tivesse cansada, a libido ia cair igual. Do mesmo jeito. Então, são sintomas que se confundem. Até chegar no período de começar a ter um calorão, de ter um suador, de ter uma irritabilidade mais forte, demora um pouco. Os primeiros sintomas são referentes à baixa da progesterona, que é esse primeiro hormônio que vem. Interessante. A Paty perguntou ali, doutora, se a senhora observa no consultório, assim, mulheres que têm filho e mulheres que não têm filho. Existe um estudo dizendo assim, as mulheres que têm filho acabam tendo menopausa mais tarde ou vice-versa? Não existe. Eu revisei, porque eu fiz um vídeo para o Instagram esses dias, não sei se já foi ao ar ou não, do Instagram sobre menopausa, idade que você vai entrar na menopausa precoce, e não, ter tido filhos ou não ter tido filhos não antecipa o período da menopausa ou não. Olha, a Cristina está perguntando aqui, doutora. Doutora, boa noite. Eu ainda estou menstruando com atraso de 40 dias, mas sinto muita irritação. Já é climatério? Não sei a idade dela. Depende qual a idade. Essas perguntas muito pessoais, fica difícil porque a gente precisa saber de muita variável, né? Muita variável. Doutora, em relação à autoestima, né, e à menopausa, a gente sabe assim que interfere bastante. É um sinal que pode vir a mulher buscar o consultório do ginecologista? Porque o que acontece, eu acho, e a senhora até queria ouvir da senhora, chegam mulheres que acham que está tudo bem e elas estão totalmente ferradas, vamos dizer assim, hormonalmente, energeticamente, mentalmente. Acho, não, eu tô bem, nem entrei na menopausa, vai lá fazer os exames, já começou. Acontece, sim, que acham que aquele cansaço não tem nada a ver com o climatério, sim. Porque não tem, quando todo esse cansaço, algumas... Meu Deus, mas eu só tenho 43, eu só tenho 48. Mas é a partir dos 40. Então, pode ter, sim. A tua primeira pergunta foi, viu, a memória das menopausa, foi da autoestima. Da autoestima. Sim, uma coisa que eu escuto muito doutora, eu vim aqui porque eu vejo que a senhora ajuda mulheres na menopausa. Eu preciso de ajuda. Eu não me reconheço mais. Essa frase foi uma frase que eu fui me dando conta como eu escutava de pessoas diferentes, né, trabalhos, né, realidades diferentes, e a frase era a mesma. Eu não me reconheço mais, não sou mais eu. Por quê? Porque muda, a gente fica muito irritada, a gente não dorme direito. A tendência do ganho de peso, ele existe. Até amanhã de manhã eu vou falar na Record, bem cedinho, às 8 da manhã. Olha, vamos assistir. Quem puder. Não, vai estar na Record lá de Minas Gerais. Tá. Não sei, depois a senhora manda que a gente posta aí para o pessoal assistir. Sim, e o principal assunto que ela pediu para eu falar é do ganho de peso, né? Se isso é verdade ou é mito. Não, é verdade. Existe toda uma alteração metabólica dentro da célula que faz com que a gente tenha uma tendência maior ao ganho de peso, né? Então, o bobeou está ganhando peso e com uma dificuldade muito maior de perder. Me perguntar quantas vezes faço exercício por semana. Eu faço 5 ou 6. Mas sempre foi assim, não. Até os 45 eu fazia 3 e sempre fiz 3.
quando eu vi que a coisa começou a apertar, só me restava diminuir mais do comer, não, porque eu como bem e eu não gosto da sensação de ficar com fome. Eu como bem. Claro que eu como com qualidade. Claro. Bom, parar de comer eu não vou, porque eu gosto de me alimentar bem. Então, aumentei o exercício. Porque é fisiológico, quando baixa o estradiol, a gente começar a diminuir a produção dentro da célula. Tem substâncias dentro da célula que agem até na parte muscular, que diminui o metabolismo basal. Então, essa mulher começa a perder a autoestima porque ela está cansada, o cabelo fica feio, perde um pouco do brilho, a gente perde o cabelo, a unha fica fraca. A A flacidez é de um ano para o outro que a gente começa a ficar bem mais flácida. E isso é no corpo todo, é no braço, é na mama, no bumbum, é por tudo, tudo fica mole. Principalmente se a gente não faz nada a respeito. Dá para segurar muito bem com Primeiro tem que entender que esse processo acontece. Por isso que eu até comecei esse meu Instagram, para a mulher se dar conta que é um processo que vai acontecer, só não vai acontecer se a gente morrer. Então, quanto antes fizer, menos melhor. A gente vai ter esse baque da flacidez, do mal-estar, de ganhar muito peso, essa gordura mais abdominal, do cabelo ficar feio, da baixa da libido, do ressecamento vaginal, que isso parece às vezes ser bobagem no sentido, mas é tanta coisa junto que desmonta a gente. Desmonta. Né? Assim, doutora, eu tô derretendo, porque tá fazendo tudo. Tô me acalmando. Exato, e parece que derrete as coisas. E isso gera um impacto muito grande. Tu te olha no espelho, tu não te reconhece. Teu humor, tu não te reconhece. A tua libido não é mais tu também. O sono, que era maravilhoso, fica péssimo. Então, a autoestima fica por todo. Na sociedade em si, tem um preconceito que já está mudando, porque eu estou tentando trabalhar para ajudar a fazer isso. Vamos juntos, da mulher na menopausa ser um descarte. Tanto que eu fiz umas camisetas para minhas pacientes, dei uma para uma colega e ela foi na academia. E o personal dela mandou uma sugestão, riquinho, ele tentou ser bonzinho, né? Ele mandou uma sugestão para mim, que nas próximas eu mandasse fazer sem estar escrito menopausa nas costas. Porque o meu Instagram diz Joelle Leripe _ menopausa. E ele ficava muito pesado aquele menopausa. E aí ela disse, Jo, quem sabe tu tira o menopausa? Tiro nenhum. Vou botar maior ainda. Porque que bom que nós, na menopausa, com 50 estamos anos, plenas. Estamos numa academia, fazendo exercício, buscando saúde e buscando melhorar. Então, não é nenhuma vergonha. Só que é um processo que tem que parar, respirar e tentar entender. Olha, a Tati está perguntando aqui, doutora, em relação ao DIU, ao Mirena, né? Após 45 dias, qual é a sua opinião em relação a isso? Se tem alguma contraindicação? Eu não sou muito fã do Mirena, porque ele é uma progestina, né? Eu gosto de trabalhar com a progesterona natural, o hormônio exatamente igual que eu tive no meu corpo a vida inteira e que as mulheres têm no seu corpo a vida inteira. Então, quanto mais fisiológico é o meu trabalho, mais perto do que sempre foi, melhor. O Mirena tem uma progestina que hoje se sabe que a partir do segundo Mirena, um Mirena bota o outro Mirena, a gente já tem aumento no risco do câncer de mama. Isso está lá, não sou eu que estou dizendo. Tem trabalho, está no Google acadêmico, pode procurar lá, né? Levonorgestrel e câncer de mama, aumento de risco. Se sabe que sim, os anticoncepcionais, na sua grande maioria, aumentam o risco de câncer de mama. O Mirena está nisso. Além disso, o Mirena, por ser uma progestina isolada, ele tem uma ação ruim para o osso. Ele tem mais chance de ter osteopenia e desenvolver a osteoporose depois. As progestinas podem ter... quem tem uma tendência a humor deprimido pode piorar. Quem tem tendência a acne pode fazer a acne, a oleosidade de pele. E uma das piores coisas... Das piores, não. Uma coisa que é bem ruim, digamos assim, mas que não é das piores. As piores é o câncer de mama, sem dúvida. A progestina, ela bloqueia a libido. A mulher no climatério já tá com uma libido baixa. E aí eu vou botar um Mirena que vai piorar mais ainda. Eu termino com a mulher, né? Acaba. Mas aí me dá uma testosterona. O que adianta dar uma testosterona para botar a libido? Você tá com Mirena socado lá no útero. Não tem jeito. Que puxa a libido para baixo. Não tem. Não é. Eu não gosto dele. Então, assim, por esses motivos que eu disse.
eu não gostar dele é diferente de ser errado usar. Errado, sim. Eu explanei os motivos pelos quais eu não gosto. Tem colega que usa e ele não está errado por usar, mas não é a minha linha de tratamento. Doutora, estou falando muito em relação aqui à perda de massa muscular, né, a sarcopenia, e Marlene falando aqui que faz atividade física 4 vezes por semana, mas nada de vir músculo. O que a senhora costuma... A sarcopenia é a perda da massa e da função, né? A gente começa a ter diminuição da função, da força muscular. Eu pego muito nas minhas pacientes que reclamam da perda de não conseguir ganhar músculo, por se estarem engordando, elas começam a fazer uma restrição alimentar de uma forma errada. Para a gente ganhar músculo, tu precisa ou faz uma cetogênica mirabolante tal, ou tem que ser uma dieta equilibrada, que tenha carboidrato, não pode ter carbofobia, né? Eu vejo muito dessas minhas pacientes por estarem engordando, cortam todos os carboidratos, não come, é só salada e bife, salada e bife, salada e bife. Não vai ganhar músculo nunca. Para construir o músculo, tem que comer aquilo que a nutricionista põe. Porque eu tenho um monte de paciente que gasta com nutricionista. Mas ela botou um carbo ali, eu vou tirar. Gente, eu malho às 7 da manhã. Se eu não comer carbo de noite, eu não vou ter músculo. Eu preciso. E olha, quem me vê, eu como carbo de noite, eu vou lá e eu não consigo. Eu até tenho força, mas eu não sou a Juju Salimene, aquela com colchão, bundão, porque para ganhar músculo, assim, tem que botar bunda, tem que botar testosterona de anabolização. O negócio é, primeiro, alimentação. Tem que ter proteína em todas as refeições. Nós, cinquentonas, climatéricas, mesmo que seja menos de 50, começou o processo climatério, está na hora de ter exercício no mínimo 3 vezes por semana, e ter proteínas em todas as refeições, e tem que comer carboidrato, um pouco de carboidrato de boa qualidade. Aí entra uma boa nutricionista para ajudar, mas não pode ficar mais naquela dieta de só saladinha e bife para emagrecer, porque vai ser muito pior, vai ser tiro no pé, como eu sempre digo, porque se a gente não põe esse carbo, eu não consigo fazer com que meu corpo produza o músculo quando faz o exercício, e a fonte de energia passa a ser o próprio músculo que a gente tem. E aí tu faz uma queima, uma chamada gliconeogênese, entra numa rota, exatamente, uma rota metabólica para produção de energia, que tu tá queimando, em vez de queimar a gordurinha, o pneuzinho, tu tá queimando massa magra. Exatamente. Por incrível que pareça, para queimar a gordura tem que comer um pouquinho de carboidrato. Ou faz um jejum intermitente, uma cetogênica com nutricionista, não a louca que nem todo mundo faz. E, doutora, em relação à suplementação para essas pessoas, assim, a senhora costuma utilizar? Como é a sua rotina assim, dos nutracêuticos associados? Quando a mulher chega, está com sarcopênica, está fazendo atividade física, a senhora usa aminoácido, não usa? Enfim. Eu primeiro vejo essa parte da alimentação, eu tenho a Nutri junto, tá? Legal. Mas assim, uma coisa que eu tenho trabalhado bastante é com a creatina. A creatina ajuda na força. Glutamina não é para todo mundo. Quem já teve câncer não pode usar. Não pode. Então, é bem importante saber. Eu já peguei paciente usando glutamina que já teve... mas faz 10 anos. Não importa. Nunca mais na vida pode usar glutamina. A glutamina é um excelente renovador celular. Maravilhoso renovador celular. Tudo que uma célula cancerosa quer é se renovar. Então, assim, se tu tem um foquinho pequeno, tu tá dando glutamina, aquela célula que nunca na vida ia voltar a te incomodar, pode voltar a te incomodar. Quem tem câncer não tá. Para quem não tá, é um excelente suplemento, a glutamina e a creatina. Mas se a gente vai dizer o básico, Isabelle, tem vitamina D, vitamina K, ver como tá o complexo B, ômega... né? Se não dá ômega é vida, né? Ômega é vida. Ômega é muito importante. Dá pra gente fazer um misto, né? O ômega 3 no horário, 6 no outro. Não se usa ômega tudo junto no mesmo horário. Ômega 3, 6, 9, tudo misturado. Tem uma enzima, delta 6 desaturase, que é uma enzima que ela serve para todos os ômegas. Então, se a gente põe ele tudo misturado, ou ela brinca com o 3, ou ela brinca com o 6, ou ela brinca com o outro. Então, a gente tem que deixar ela brincando com o 3 de noite para fazer o trabalho dela
e com os 6 de manhã, ou vice-versa. Mas a gente não, de preferência, não misturar. Às vezes, essa mistura de ômegas, a gente consegue diminuir o custo para a paciente. Se eu dou um gasto, eu consigo ter uma diminuição no custo, né? Mas esses é bem importante a gente ter. Claro, conforme os exames da paciente, a gente vai ver o que vai botar mais anti-inflamatório. Existe hoje substâncias chamadas senolíticas, tu bem sabe, que são substâncias que estão se descobrindo que agem muito no processo de envelhecimento. A gente não pode usar a palavra anti-envelhecimento, mas a gente pode falar atrasam o envelhecimento. Essas substâncias senolíticas, elas agem dentro da célula até naquela enzima dos telômeros, né? na telomerase. Para que a gente consiga fazer com que a nossa célula dure mais, tenha uma vitalidade melhor. Dentro dessas substâncias tá os polifenóis, né? Mas o resveratrol, a quercetina, o ômega 3, a astaxantina. Então, a gente trabalha com substâncias senolíticas para ajudar essa mulher a ter... Eu não falo mulher porque eu sou tendo mulher. Essa mulher a ter uma melhor qualidade de vida. Existem os anti-inflamatórios, né? Para dar muita artrose, as mulheres nessa fase têm muita dor. Dá para se melhorar muito dor articular e tirar a mulher dos anti-inflamatórios com uma boswellia, com arpagofito, porque existem rotas de inflamação de leucotrieno, de prostaglandina, que são rotas que a gente tem fitoterápicos que agem tão bem ou melhor né? Que o anti-inflamatório. Do que o anti-inflamatório de farmácia. Claro, tem que saber, tem que estudar, tem que conhecer os fitoterápicos. E isso eu quero botar no meu curso, Isabelle. Legal. Algumas noções de fitoterápicos para ajudar. A própria coenzima Q10, né, doutora? Aqui agora tem vários estudos. Saúde cardiovascular. A Q10, olha, eu tenho a minha Q10 na frente do meu computador, porque eu já vi que eu fico melhor com a Q10 depois do almoço. Porque de manhã eu sou muito ligada, eu não preciso de Q10 de manhã. Mas no fim da tarde eu preciso de Q10. Começa a cair. Atendi muito. Então eu já vi que se eu tomo a minha Q10 quando eu chego no consultório, 1h, eu termino o meu consultório pensando. Porque plena. Se eu pegar no meu consultório vegetando. E sem falar na questão da mitocondrial também, né, doutora? Do próprio ácido alfa-lipoico, porque vai te dar toda essa energia, né? O lipóico, que vamos citar, tem muita coisa boa. Tem mil, né? Exatamente. Doutora, e se é para falar de uma droga, a metformina, né? A metformina é uma droga de farmácia, mas que as pessoas, às vezes eu dou a paciente, eu não tô diabética, mas não tô dando pro teu diabetes. Eu estou dando ela como senolítica, né? Se usa doses bem baixinhas dela, tem uma ação mitocondrial maravilhosa. E essa droga, sim, é quase um anti-envelhecimento, né? A gente lançou ela também transdérmica, né, doutora? Sim, tem uma absorção. Eu ponho ela muito no transdérmico, hoje mesmo saiu transdérmico com resveratrol. Eu misturo, porque aí o resveratrol via oral é muito ruim, né? Sim. Óbvio, tu sabe. E aí eu boto, tanto que às vezes eu boto o resveratrol no hormônio, quando eu mando manipular associado. Os hormônios associados, que eu já aproveito aquele tubinho, é um tubinho a menos. Com certeza. Em relação, doutora, aos hormônios bioidênticos, perguntaram lá em cima. Tá? Gente, eu tô aqui tentando modular as perguntas para tentar atender todo mundo. A senhora utiliza os bioidênticos? Qual é o tipo de hormônio que a senhora utiliza? Eu só trabalho com o bioidêntico, que médico não pode chamar de bioidêntico, tem que chamar de molecular, porque muitas pessoas acham que o bioidêntico é um hormônio que ele é só feito em farmácia de manipulação, mas não. O hormônio bioidêntico é um hormônio que ele tem a estrutura igual a do corpo, igual que a gente produz. Existem marcas em farmácia e existe o manipulado. O manipulado ele é mais customizado, né? Mas eu só trabalho com esse. Eu uso a gestrinona nos casos de endometriose, que é uma progestina, endometriose, metrorragia, e aí eu utilizo. Senão, eu só trabalho com hormônios moleculares, que é o mais fisiológico, é o mais saudável, e são os hormônios que estão relacionados ao aumento da expectativa de vida e da qualidade de vida, né? Então, esses não são os mesmos hormônios que tiveram aquele problema nos estudos do ano 2000. Sim, e aí, com a manipulação, a senhora consegue dosar, né? Especificamente o que cada paciente necessita.
o que uma mulher necessita não é o que a vizinha necessita, então, assim, a senhora consegue modular de uma melhor forma essa paciente, né, doutora? E pensando, eu tenho que lhe perguntar sobre isso, porque o intestino agora está super em alta, né? E qual é essa sua visão aí em relação à função intestinal, essas desbioses e à longevidade com o passar do tempo? Bom, tem duas coisas que perdem as rugas com o passar dos anos, né? A gente enruga todo, mas a pepeca fica sem ruga, que ela deveria ser enrugadinha para ter elasticidade, a coitada Sim. fica sem elasticidade, e as vilosidades intestinais. O nosso intestino com 30 anos tem uma quantidade de vilosidades e de capacidade de absorção, porque quanto mais ruguinha tem o intestino, mais capacidade de absorver ele tem. Com o envelhecimento, mesmo o intestino saudável já perde essa capacidade. E as disbioses, que são as alterações na flora intestinal, vão alterando a permeabilidade também. Tu começa a absorver coisas que deveriam ter ido embora com o cocô, né? Começam a ser reabsorvidas. As proteínas, muita gente que fica usando omeprazol, começa a não ter uma boa digestão de proteínas, elas chegam sem ficar quebradas, tu começa... E aí mudou o pH do estômago, tu começa a ter uma colonização no intestino por um tipo de bactéria que não deveria chegar lá, porque o ácido do estômago não estava sendo produzido. E aí a gente tem essa permeabilidade, ou seja, fica aberta a porteira para entrar bichinho ruim, para entrar pedaço de comida que devia ter ido embora, dessas proteínas. E aí o nosso corpo começa a brigar com substâncias que não deveriam estar ali. Aumenta a chance de autoimune, aumenta a enxaqueca e assim vai indo em relação. Então, o intestino é fundamental, sempre tem que avaliar, né? E não é só estar fazendo cocô direitinho, não. Eu faço cocô todo dia, tá ótimo. Todo não, dia. não é só isso. Eu tenho que ver não só o formato das fezes, mas às vezes a gente tem que ver outras coisas para avaliar a saúde intestinal, principalmente paciente com autoimune, né? Sim, e ainda mais tomando outros tipos de medicação, acaba não absorvendo. Não adianta tomar vitamina com o intestino ferrado, né, doutora? Não tem como. Exatamente. Isso é importante as pessoas entenderem, Que porque não a gente absorve vê, direito, né? a Exatamente. gente vê Por isso que muito que na colágeno não farmácia. funciona? Uma coisa... Colágeno funciona e funciona muito bem, mas em quem tem o intestino adequado, em quem não está inflamada, porque se inflamada é ter substâncias no corpo que brigam com tudo. Então, não adianta estar toda desregulada e botar o colágeno. O colágeno não vai saber que é para ir nas ruguinhas e não para tentar arrumar uma articulação que não está boa ou outro ponto inflamado. Então, colágeno funciona assim, mas eu tenho muita paciente que não sai com colágeno na primeira consulta, porque eu sei que aquele colágeno ela só vai gastar, não vai aproveitar em nada. Sim. Um assunto que estão perguntando aqui em relação à insônia, doutora, é a menopausa. A gente, eu acho que é um assunto importante para a senhora dar uma explanada aí, que tem muito a ver, né, com os sintomas aí, sintomatologia. Sim, a insônia é um dos primeiros sinais já que aparece no climatério, e a insônia tem muito a ver com a baixa da progesterona. Né? A progesterona baixa, vai baixar o GABA, que é o neurotransmissor, vai atrapalhar a produção de melatonina, e aí é a insônia do meio. Né? A gente normalmente pega no sono. Tem uma live só de insônia, gente, no meu Instagram lá. É a insônia do meio. A gente pega no sono, mas 3, 4 horas da manhã acorda e não dorme. Vai vir para pegar no sono de novo de manhã, quando está perto da hora de dormir. Isso aí piora muita coisa. Piora o nível de cortisol, piora o ganho de peso, porque quem não dorme bem tem mais grelina. Piora a memória, piora a irritabilidade, a sensação de disposição no outro dia. Então, a insônia, ela é um estupim para várias outras coisas que têm que ser avaliadas. A reposição de progesterona por si só já melhora consideravelmente, mas a gente tem muitos fitoativos que melhoram o GABA. Pessoalmente, eu não gosto de usar o próprio GABA, tá? Para mim, ele não tem nem absorção, não passa a barreira hematocefálica, então não... mas a gente tem muitos fitoativos que tu otimiza a própria produção do GABA, né? Sim, com certeza. Então, falando aqui também, doutora, em relação, acho que é importante a gente até explanar isso, eu até enquanto farmacêutica, em relação ao ômega,
Porque às vezes as pessoas qual é o melhor ômega, né? Às vezes estão comprando o ômega cheio de metal pesado, Isso. sem qualidade, e estão tomando. Qual é o ômega que a senhora costuma indicar para os seus pacientes? Não falando Olha, de marcas, mas assim, né? ômegas livres de metais pesados e livres de agrotóxico. Mas quem pega a receita minha sabe que o ômega que eu mais prescrevo é o ômega do laboratório Biobalance. Não ganho nada do laboratório Biobalance, já deveria estar rica se eu ganhasse, porque realmente é o ômega que eu mais prescrevo e é o ômega que eu mais gosto. Por quê? Porque ele no Brasil é o único ômega, nem da Essential, nem o da Pura Vida, nenhum tem 90% ômega em cada cápsula, como tem o da Biobalance. Então, além de ele ser uma cápsula basicamente só de ômega, quanto menos óleo não ômega eu tenho dentro de uma cápsula, menos perfil inflamatório eu vou ter, mais puro ele é, mais fácil, mais ele vai agir no teu corpo. É o ômega que eu uso em mim, aqui em casa. E outra grande vantagem do ômega pure, para mim, que o nome do ômega é ômega pure. Ômega pure. Que é da Biobalance, a cápsula não estoura. A gente não fica com cheiro de peixe. Com aquele regurgitando, né, doutora? Mas existem outros ômegas. Muitas farmácias de manipulação fazem umas combinações de ômega muito boa, porque as farmácias boas de manipulação, tu faz tu conhece da onde tu pega da onde não tem metal pesado, da onde não tem fornecedores bons. A dica que eu dou pro pessoal até é sempre comprar, quando for comprar um ômega, doutora, comprar e ver se tem o selo IFOS, né? Que é uma certificação aí que assegura que não tem metais pesados. Pelo menos não tem metais pesados. E desconfia. Se for um ômega muito barato, infelizmente eu tenho que dizer... Eu sempre falo, tem um laboratório catarinense, que é baratíssimo o ômega. Mas aí, para vocês terem uma ideia, uma cápsula do ômega do laboratório esse catarinense tem 70 miligramas. Eu já me dei o trabalho de calcular. 70 miligramas de ômega. Uma cápsula do ômega pure tem 450 miligramas de ômega. Quantas cápsulas tu tem que tomar das de 70 para chegar em 450 miligramas? Que o outro tu toma 2 por dia. Outra coisa, quanto óleo inflamatório tem ali dentro? Porque quando diz óleo de peixe, muito daquele óleo é um óleo que não tem ômega, é um óleo que não tem uma propriedade terapêutica, que pode ser inflamatório em algumas pessoas. Doutora, assim, para a gente vamos fazer um resumão aqui pro pessoal que chegou depois, que, enfim, que a gente está dando quase 1 hora já de live, eu tenho medo que o Instagram nos derruba. Senão, às vezes, quando passa de 1 hora, cai. Ele nos encerra. Vamos fazer um overview aí, pensando, resumidamente, doutora, uma rotina para uma mulher chegar numa longevidade da melhor forma possível, assim. Né? O melhor é consultar, é claro, né? É ter o acompanhamento de um médico prescritor. Quer uma rotina? Me segue. Me segue e toda vez que eu der bom dia, tô indo para academia, tu vai comigo para academia. Comigo. Todo dia que eu mostrar que que eu tô comendo uma salada, tu come uma salada. Come comigo. Todos os dias que eu mostro que se eu quero beber alguma coisa, eu procuro uma bebida mais saudável. Eu tento trazer, porque assim, é muito fácil sentar do lado de cada mesa e dizer não come, não bebe água, né? E não fazer. Eu faço. Tu sabe, Isabelle, tu me acompanha. Eu sei. Tudo que eu mando eu faço. Por quê? E mostro. Para mostrar que é possível. Gente, dá para chegar com 50, com 60, com 70, com saúde, com energia. Só que tudo tem um preço. Tem que ir na academia, tem que fazer o exercício em algum lugar que não seja academia se não gosta. Tem que aprender a fazer opções. A vida é feita de escolhas. Quer envelhecer bem? Escolheu isso? Então esquece o oba-oba na comida. Não dá para se ter tudo. Ter tudo na vida, Agora, né? se tu continuar querendo comer tudo, esquece os 70 anos saudável. Não vai ser para ti. Isso tem que ter. Então, por isso que eu boto no Instagram. E as minhas pacientes sabem que eu não sou muito queridinha no sentido não dá para ser, né? Olha, quer te tratar comigo? Quer que eu te ajude, tu tem que me ajudar. Eu não tenho como fazer milagre, porque estilo de vida não tem substituição. Verdade. Não tem a melhor fórmula, não tem nada que eu possa fazer se essa mulher não entender que ela precisa ter
o lado de lá. Então, assim, primeiro se dar conta do que tem que ser feito e aderir ao estilo de vida. Então, mesmo quem não vai nunca consultar, basta olhar a sequência das coisas que eu coloco, que vai de graça, gente. Está aqui no De graça, Instagram né, para doutora? olhar, tem informação de graça. Eu vou fazer um curso, vou botar coisas mais dele. Mas olha, só com o que tem aqui já dá para ter uma boa noção de como envelhecer bem. É verdade. E a senhora tem uma energia que nos empolga, né? Dá vontade de sair realmente para Não, mas academia essa e hora eu já pulando. tô assim, ó. Você queria mais a live, às vezes essa hora eu já tô ficando. Claro, É, 6 horas da manhã eu tô de pé, porque 7 eu sim, tô na academia. Amanhã eu troquei a aula pro sábado, porque amanhã eu tenho essa coisa da TV, né? sim, da TV. Olha, pessoal, o ômega puro, a fórmula trabalha, tá? Então vocês podem encontrar na forma que o pessoal tá perguntando aí. Doutora, não tenho palavras, eu acho que assim foi maravilhoso, né? Que Um bom, que presente para bom. todas as mulheres aí no dia de hoje. Gostaria de agradecer em nome da Fórmula a sua presença, o seu tempo, né? Eu espero que todas lhe sigam, porque a senhora é um exemplo para todas nós. Que A senhora bom, fico sabe, muito assim, da feliz. admiração, do carinho que eu tenho pela senhora desde o primeiro dia que eu lhe vi por vídeo, né? Que a gente não se conhece pessoalmente só por É vídeo. verdade, é verdade. Mas já Se temos Deus uma quiser, empatia. vai sair o evento aí dia 30 de abril e a gente vai se conhecer. Vamos ter um evento bombástico, nos acompanhe. E assim, gratidão. E mulheres empoderadas, parabéns, se cuidem, se amem, se empoderem, né? Se é que a gente pode falar, enfim, tragam essa energia que todas nós temos aí na nossa essência, no nosso talento do dia a dia de ser mãe, mulher, esposa, irmã, filha. Tem E, coisas que só. e o meu recado bem de Joelle mais resumindo, toma tempo na vida, começa a fazer alguma coisa, porque ninguém vai fazer nada por ti. É só tu mesmo para fazer. Vamos atrás. Eu consigo mostrar a estrada, mas quem tem que caminhar é vocês. Venham juntos que a gente dá conta, mas A pode gente dá começar a um se jeito. mexer. Então vamos lá, gente, vamos se mexer. Amanhã todo mundo na academia, por favor, e tentando melhorar a alimentação, viu? Esse vai ser Tá o bom, nosso presente do Dia das Mulheres para vocês. sem dúvida. Tá Doutora, bom, gente? gratidão. Beijo. Um beijo, boa noite, Boa gente. Tchau, noite. tchau.